Paz do Senhor, irmãos. Amém? Gostaria de pedir para vocês que colocassem em pé, para nós estarmos orando nesse momento. Coloque teu coração diante de Deus, né? O Espírito Santo esteja falando mais uma vez contigo nessa noite. Amém? Senhor Jesus, diante de tua presença, Pai, nós colocamos a vida dos nossos irmãos, os nossos corações diante do Senhor, Pai, e te pedimos, Senhor, que tu estejas derramando o teu Espírito poderosamente sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor esteja derramando da tua unção, da tua graça, que o teu falar conosco venha acontecer mais uma vez nessa noite, Pai. Usa-me como um canal de bênção, ó Senhor, para estar derramando do teu poder sobre a tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Podem se sentar. O que a gente acabou de ver aqui, né, essa encenação, é algo que é corriqueiro. E muitas vezes nós podemos ver os agentes secretos de Jesus, né? E que não são nada discretos, por outro lado, sujando, emporcalhando muitas vezes o Evangelho, né? E o que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite, o que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite, é algo relacionado a esse teatro. Só para os irmãos terem ideia, não foi algo combinado, nós não conversamos com os irmãos a respeito disso, mas o Senhor falou comigo, né, através do Espírito Santo de Deus, me deu uma palavra específica relacionada a esse assunto. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Do verso 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Vou fazer uma pausa aqui. Repita comigo: lavando as redes. Amém. Verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde há águas mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu, quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Sião. Eles, então, arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? A palavra de Deus, né, ela relata esse fato marcante, esse fato tremendo, que foi o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. E quando nós nos deparamos com essa situação, ou seja, quando nós recebemos o nosso chamado também, foi algo semelhante. O que nós podemos ver que Pedro, naquele momento, reconheceu que Jesus era o Mestre. Houve um reconhecimento da parte de Pedro. E na nossa situação, quando nós reconhecemos quem é Jesus, que Jesus é o nosso Mestre,
a nossa vida muda. Houve uma atitude de mudança, né, com relação a Pedro, porque Pedro sentiu-se indigno de Jesus, por aquilo que ele viu e por aquilo que ele reconheceu em Jesus. Como nós vimos há pouco no teatro, né, o personagem, né, daqui da minha esquerda, o primeiro personagem da esquerda, ele tinha tido um toque, tinha recebido um reconhecimento. Na verdade, ele estava reconhecendo que Jesus era o Mestre. E a partir desse reconhecimento, a vida dele mudou. Tanto é que o outro que estava do lado não havia ainda reconhecido quem era o Mestre. Não havia reconhecido quem era esse Jesus maravilhoso que transforma vidas e que muda os nossos corações. Então, a partir disso, irmãos, eu coloco, né, uma questão para vocês, e eu gostaria que você falasse para o irmão ao seu lado, que você afirmasse isso para o teu irmão. Olhe para o teu irmão ao teu lado e diga assim: Jesus é o Mestre. Amém? Só Ele é o Mestre, só Ele é digno de louvor, de honra, de adoração. Esse Mestre, esse Jesus que derramou sua vida para nos salvar, Ele está aqui nessa noite. Amém? O chamado de Pedro, né, e dos primeiros discípulos que estavam com ele foi relatado em 3 evangelhos, né, a partir dos evangelhos de Mateus, de Marcos e o de Lucas que nós lemos. Os 3 evangelhos fazem relatos diferentes. O de Lucas um pouco mais detalhado, mas Mateus e Marcos, eles são mais sintéticos. E muitos dos detalhes que nós podemos ver e que podem nos tocar e nos levar a entender o que é um chamado de Deus para uma pessoa, eles ficaram um pouco de lado. Eles ficaram um pouco, né, escondidos no texto. Mas o que nós devemos tomar como base e entender sobre esse chamado, sobre esses detalhes, tudo aquilo que Jesus colocou, nós precisamos entender que isso é algo que Deus faz para as nossas vidas, algo que Deus já fez, que preparou Jesus, né, para entregar a sua vida. E hoje, quando nós estamos dentro da igreja, nós podemos observar que existem essas 3 diferenças ou muito mais diferenças. A diversidade que Deus colocou dentro de uma igreja, a diversidade de pessoas, a diversidade de entendimentos, a diversidade de temperamentos, né? Porque a palavra temperamento está relacionada a tempero, aquilo que dá sabor. Cada tempero traz um sabor diferente a um alimento. E cada temperamento traz uma forma de viver diferente para cada pessoa. Amém? Nós podemos perceber que esses temperamentos estão distribuídos em toda a igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, eu vou um pouco além. Eu não estou falando de igreja, essas 4 paredes. Igreja somos eu e você. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós somos nova criatura, que nós somos lavados e remidos pelo sangue, nós somos igreja de Cristo. Quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando de igreja de Telêmaco Borba, comunidade de embaixadores de Cristo. Nós estamos falando todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Todos somos irmãos e todos adoramos um só Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso. E essa questão maravilhosa, essa questão que nós podemos ver, essa diversidade, essa criatividade que Deus colocou dentro da igreja, nós podemos ver que cada temperamento, cada pessoa tem uma forma de enxergar o mover de Deus, como Deus age, e às vezes, né, dependendo do crescimento da pessoa, dependendo da maturidade espiritual, ainda não tem condições de perceber o mover de Deus. E é por isso que a igreja se completa, é por isso que a igreja, ela se chama um corpo, e cada corpo tem seus membros, e cada membro tem sua função. Amém? A palavra já nos orienta a isso. E quando nós andamos como igreja, quando nós andamos como o corpo de Cristo aqui na terra, nós temos um caminhar, e esse caminhar muitas vezes
por conta desses temperamentos, por conta das pessoas diferentes, isso pode acontecer dentro da igreja atritos, justamente porque nós não somos iguais, justamente porque nós nos completamos. E essa questão de completar, de atrito, de situações, isso aí não está ligado apenas aos temperamentos. Isso vem ligado à cultura, isso vem ligado à questão de maturidade, isso vem ligado à questão de vida, ou até mesmo relacionamento com o Senhor. Nós temos um caminhar dentro da igreja, e esse caminhar dentro da igreja, ele vai se completando, ele vai se concretizando, e nós vamos tendo um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual pode determinar vários pontos em nossas vidas. Nós podemos identificar, por exemplo, qual é o ministério que nós pertencemos, né? Qual o ministério que está presente em nossas vidas, dividindo aqueles 5 ministérios, como apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Muitas vezes, os nossos corações, eles já se voltam ou já se ligam àquelas pessoas que têm um ministério parecido com o nosso, ou igual ao nosso, melhor dizendo, né? Esses atritos, justamente por conta desses temperamentos diferentes, eles são atritos que devem ser evitados, devem ser cuidados, devem ser tratados, porque a igreja é um lugar de gente que precisa de tratamento, como eu e você. Todos nós somos tratados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo move sobre as nossas vidas, nos limpa, nos transforma e tira toda a impureza. Toda a impureza é tirada através do Espírito Santo. E você lembra quando nós estávamos lendo o texto que eu pedi para vocês repetirem para mim, lavando as redes? Amém? Então, quando eu pedi para os irmãos repetirem isso comigo, está relacionado a esse assunto igreja. Quando nós falamos lavando as redes, nós relacionamos redes ao chamado de Pedro, que seria um pescador, e a partir daquele momento, Jesus conta para ele que ele vai ser pescador de homens. Amém? A partir desse momento que ele se denomina pescador de homens, nós também podemos nos colocar nessa condição, porque é uma das missões da igreja, ser pescador de homens, amém? Ou seja, disseminar a palavra do Senhor. E essa questão de lavando as redes, nós tivemos, a palavra da semana passada foi muito clara com relação a isso. A questão de lavar as redes é liberar perdão, receber perdão, conversar com os irmãos, tratar relacionamentos quebrados e renovar nossa vida em Cristo. Nós precisamos entender que quando nós estamos no corpo, nós somos filhos. E para filhos existe um tratamento espiritual, porque filhos recebem dos seus pais a herança. E nós recebemos de Deus a herança, amém? Nós temos uma herança sobre nós. E essa herança, ela será entregue para nós quando nós estivermos inseridos dentro do corpo. Dentro do corpo nós recebemos a graça, recebemos o amor, recebemos a herança, recebemos a palavra, recebemos o refrigério, recebemos o conforto, recebemos aquilo que tem de melhor no trono da graça. Eu fiz uma anotação aqui específica, e nós para nos levar a um entendimento um pouquinho mais profundo, né? Todos nós precisamos reconhecer quem é o nosso Senhor. Nós já ouvimos que nós somos igreja, que nós somos o corpo, né? E que somos membros, mas a questão de reconhecimento de quem é o nosso Senhor. Jesus nos amou de tal forma que deu sua vida para nos salvar. Hoje, né, eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana, que por mais que nós tenhamos desejo de morrer por alguém, nós vamos morrer em vão, que nós não podemos fazer nada. Mas Jesus, com a morte, com o sangue purificador que ele derramou sobre nós, ele fez tudo, ele nos salvou.
E Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz, né? Isso é o que Ele fez. Isso é o que Ele fez por nós. Isso é o que Ele derramou por nós. E não para por aí, irmãos. Não para por aí. O reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus, ele se manifesta a cada dia, a cada momento. E Deus não parou apenas em nos salvar e nos dar vida. Tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos supre, porque Ele já nos liberou, porque nós somos reis e sacerdotes, amém? E Ele faz isso, e Ele continua fazendo isso. E muitas vezes, quando nós caímos, né, na distração, ou nós nos desviamos, ou paramos de ouvir o Espírito, o Senhor nos orienta, o Senhor nos coloca no eixo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele faz grandes coisas sobre as nossas vidas. Há necessidade de nós nos dispormos, nós precisamos nos dispor para que o Espírito Santo venha agir. Tudo o que o Senhor fez por nós, Ele ainda é capaz de fazer muito mais. Amém? E levando essa condição de salvação, essa condição de sermos corpo, de sermos igreja, eu gostaria de compartilhar outro texto com os irmãos, que Jesus nos ensina também lá em Efésios, capítulo 5, no verso 21. Gostaria que abrissem comigo suas Bíblias, Efésios, capítulo 5, no verso 21. Mais uma instrução de Jesus, mais uma orientação de Jesus. Como deve ser a igreja? Como deve ser esse corpo maravilhoso que nós estamos inseridos? Amém? Esse texto, ele tem o título, né, de marido e mulher, mas vocês vão ver que interessante, como Deus faz, como o Espírito Santo leva e faz o comparativo desse texto, de um casamento com relação à igreja de Cristo. Amém? No versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Mulheres, sujeitem-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da mão mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do corpo. Pois essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. 33. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher, como você mesmo, e a mulher trate seu marido com todo o respeito. Amém? Nesse texto, o Espírito Santo nos conduz a um paralelo de um casamento e o paralelo de Cristo com a igreja. Nós somos a igreja. Ela tem o nome de noiva, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela tem sua função. O noivo tem o seu papel. O que nós podemos observar claramente na palavra, que o noivo já fez o seu papel. O noivo já entregou sua vida pela igreja.
O noivo já salvou sua igreja. O noivo ama a sua igreja. O noivo conduz sua igreja. O noivo cuida da sua igreja. O noivo ensina a sua igreja. O noivo trata da sua igreja. O noivo ama a sua igreja. Amém? E a igreja, todos os momentos que eu falei a igreja e todos os momentos que eu falei o noivo, nós podemos referenciar Cristo, a igreja, nós, eu e você. Amém? Porque nós sentimos o amor de Deus, nós sentimos o cuidado de Deus. Ele nos ama tanto, Ele nos trata tanto que nos trouxe aqui nessa noite. Eu não sei qual o propósito que Deus me colocou essa palavra no coração, mas eu sei que Deus está falando com a igreja. Deus falou comigo profundamente a respeito disso. E nós precisamos entender, irmãos, que Cristo já fez a parte dele. Ele nos ama, Ele se entregou por nós, o cabeça. Sem Ele, nada somos e podemos fazer. Nos fez cordeiros com Ele. Nós somos herdeiros do reino dos céus, graças a Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Nós somos os cordeiros. Nós temos a herança garantida no Senhor, a partir do momento que aceitamos Jesus. E agora fica o outro lado, porque esse casamento tem dois lados. Todo casamento tem dois lados. Todo casamento tem o homem e tem a mulher. O casamento da igreja com Cristo tem os dois lados também, Cristo e igreja. Cristo já fez a sua parte, o que a gente acabou de ler. E nós, como igreja, como está a nossa parte? Como nós estamos honrando o nosso noivo? Como nós estamos honrando o nosso Salvador? O que nós temos feito? Irmãos, se nós ficarmos 24 horas a serviço de Jesus, aqui na igreja, tratando dos pobres, evangelizando por onde quer que nós estejamos indo, o que nós fizermos não é nada perto daquilo que Ele fez por nós. Não é nada. Eu estou nessa palavra, Deus me tocou meu coração com relação a isso. O que nós estamos fazendo como igreja para honrar o Senhor. Quando eu trouxe essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, isso chocou meu coração. Porque você para e começa a analisar as suas atitudes. Essa palavra foi ministrada primeiro em mim. E aquilo que Deus falou comigo foi especificamente isso. Como você está honrando aquilo que eu fiz por você? O que você tem feito? Eu estou sem tempo. Hoje eu não posso, eu tenho ETM à noite, então eu não posso sair fazer visita, eu não posso fazer isso, ou não posso fazer aquilo. Irmãos, nós sabemos que quando nós nos dispomos, Deus faz grandes coisas. O nosso tempo é multiplicado. Então nós precisamos assimilar isso. O que nós estamos fazendo para honrar o nosso Senhor? Sujeitarmos, dentro da igreja. Vamos voltar um pouquinho para a nossa casa. Vamos voltar um pouquinho agora para as quatro paredes. A palavra diz, que nós devemos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Temor, sentimento profundo de respeito e obediência. Quando nós falamos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor, temor do Senhor. Eu achei muito interessante porque às vezes as pessoas associam temor a medo, a pânico ou algo nesse sentido. Mas temor, quando trata da palavra de Deus, nas nossas traduções no português, especificamente quando fala da palavra de Deus, ela diz respeito e obediência. Sentimento profundo de respeito e obediência. E o Senhor tem nos colocado situações, o Senhor tem nos dado direções, o Senhor tem entregue palavras ao pastor Isaur. Nós ouvimos isso, não é nenhuma nem duas vezes. Essas palavras que ele tem recebido são com relação à igreja local. É uma palavra específica, E a gente precisa entender que nós temos uma posição para tomar em Cristo. Nessa igreja ou aonde nós estivermos, dentro do corpo de Cristo.
obedecendo o nosso chamado. O que Pedro fez? Pedro simplesmente, né, no final do texto, ele simplesmente encosta o barco na areia, ele leva o barco na areia e ele larga tudo e segue a Jesus. O que ainda nas nossas vidas nós precisamos deixar para honrar o nosso Senhor? O que nós precisamos fazer? É engraçado porque quando nós falamos assim, o que nós precisamos deixar, nós estamos falando de renúncia de direito. É um direito nosso, mas nós podemos renunciar para servir ao Senhor. Amém? Quando a responsabilidade, irmãos, que a gente tem, né? A Ariane sempre fala isso, nós sempre comentamos isso em casa, que a responsabilidade que nós temos quando subimos aqui é falar aquilo que Deus ministrou aos nossos corações, é falar para a noiva, e não é para bater na noiva, irmãos. É um alerta para a noiva de Cristo, é um alerta para você e para mim, o que nós precisamos fazer ainda, o que nós temos que fazer para que o reino do Senhor venha dominar essa cidade. Nós olhamos para o caos que está na nossa cidade, nós olhamos para as necessidades que estão ao nosso redor e muitas vezes nós achamos, se a prefeitura fizesse algo, se o governo do estado aumentasse o policiamento, se fulano fizesse isso, se Beltrano fizesse aquilo, e a igreja de Cristo, qual é o papel? Nós, como igreja de Cristo, estamos pecando com relação à nossa cidade. A nossa cidade poderia estar numa condição melhor se nós tivéssemos feito a nossa missão há um tempo atrás. Tivéssemos saído através dessas paredes, tivéssemos saído evangelizar, tivéssemos trazer os pais desses jovens e adolescentes delinquentes que estão por aí a Jesus, porque hoje eles estariam aqui conosco, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa missão. Eu gostaria que, nesses dias, eu sei que o Espírito Santo vai mover em nossos corações, vai agir em nossos corações, porque a palavra dele é viva, é uma palavra real, é uma palavra que transforma os nossos corações e molda a nossa visão para aquela necessidade que o Senhor vai colocar em nossos olhos. Através de Cristo, nos tornamos reis e sacerdotes para o serviço. Reis e sacerdotes, irmãos, como é aquilo que nós vivemos, como é aquilo que nós temos. Não é para reinarmos num trono dourado, bem alto, enxergando tudo que está acontecendo ao nosso redor, sem fazer nada. Reis e sacerdotes. Você ser um rei e ser um sacerdote, você foi chamado para o serviço. Você foi chamado para trabalhar para a obra. Você foi chamado para dizer quem é aquele que te salvou e quem é aquele que você serve. Nós precisamos amar como Jesus amou. Quando nós saímos, isso tem me incomodado bastante, quando nós saímos pela rua, nós vemos pessoas necessitadas, nós vemos pessoas pedindo esmola, nós vemos crianças abandonadas, nós vamos no mercado, sempre tem uma criança ou outra pedindo. Por onde nós andamos? E como está o nosso amor por essas pessoas? Como está o nosso derramar por essas pessoas? Essa semana nós tivemos uma aula na ITM e ela nos impactou muito, Eu imagino o que rebuliço que fez no coração da Andressa, porque ela tem esse ministério, O professor que estava ministrando para nós, ele comentou acerca dos pobres, acerca de você adotar um pobre e tratar da vida dele, você acompanhar ele, orar com ele, levar a palavra de Deus, levar o alimento, dividir com ele aquilo que Deus tem colocado na tua vida, aprender a repartir, que é o que Deus fez. E isso é amar ao próximo. Isso me chocou na aula essa semana também. Então, quando Deus tem algo para falar para as nossas vidas, Ele fala e Ele nos mostra, Ele abre os nossos olhos. Outra coisa, irmãos, que é a nossa missão e que nós, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador,
Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para a tua vida, amém? Quando ele estava passando, que ele viu o barco, que ele achou conveniente afastar o barco para ensinar o povo, né? O barco de Simão Pedro. O que nós podemos observar? Ele estava passando, ele viu, nossa, que coincidência o barco. Não, aquele barco estava naquele momento, aquele barco estava naquela hora, por um propósito que Deus tinha na vida de Pedro. Aquilo não foi um acaso, aquilo foi o Senhor que proporcionou. Naquele momento, irmãos, começou o propósito na vida de Pedro. E no momento em que você aceitou Jesus, começou o teu propósito sobre a tua vida, aquele propósito que Deus já determinou. Como a Bíblia diz, os teus dias estão todos escritos. E eu creio que se você está aqui e o que você ainda vai fazer, está escrito naquele livro. Amém? E nós temos a obrigação de fazer discípulos. Tudo aquilo que é bom para nós, é bom para o meu irmão, quando se refere ao reino. É engraçado que quando nós somos novos convertidos e quando nós estamos no primeiro amor, nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz. Nós queremos que todo mundo que está ao nosso redor fique sabendo quem é Cristo, quem é esse Deus maravilhoso que nós descobrimos, quem é esse Deus tremendo que nós estamos vivendo. E isso nos dá uma sede tremenda de Deus. Só que a partir do momento em que nós vivemos e que as situações e circunstâncias vão aparecendo e que Satanás vem colocando pedras e dificuldades na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, cada dia, cada momento, Satanás tem uma cilada, tem uma armadilha, tem algo para tirar você do centro da vontade de Deus, porque ele sabe, se você aceitou Jesus, se você anda com ele hoje, você é um escolhido e Deus tem um propósito sobre a tua vida. Ele sabe disso. É por isso que muitas coisas se tornam difíceis nas nossas vidas, por isso que muitas coisas ficam complicadas, é por isso que, na maioria das vezes, nós andamos de cabeça baixa e não falamos quem é esse Jesus. E nós nos esquecemos que nós somos livres, porque aquela amarra que Satanás coloca na nossa vida, para o Senhor, para o nosso Deus, aquilo não passa de papel podre. Se nós fizermos isso aqui com o dedo, ela arrebenta. Porque nós somos lavados e remidos no sangue. Quando nós determinamos algo, ou que nós falamos que Satanás não tem poder em nossas vidas, ele não tem poder em nossas vidas, amém? Nós precisamos tomar posse dessa palavra, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós, porque nós temos uma missão, e essa missão é evangelizar, e essa missão é fazer discípulos. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo nos concede. Nós precisamos aproveitar, quer seja no trabalho, isso que acabamos de ver aqui há pouco no teatro, porque se não houvesse aqueles momentos, e eu creio que se nós chamarmos irmãos aqui, nós vamos ter experiências e experiências no trabalho, na escola, na rua, no mercado, aonde quer que seja. E Deus te deu a oportunidade de você falar da palavra dele. E nós precisamos estar atentos para não perder essas oportunidades, porque quando uma oportunidade está à mostra, Deus coloca essa oportunidade para nós. Satanás sabe, e ele tenta nos impedir de chegar até ela. Porque a partir do momento em que nós abrirmos a boca, o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai direto ao coração daquela pessoa que Deus já colocou para nós falarmos. É algo tremendo que vem do reino de Deus, é algo maravilhoso. E nós precisamos tomar posse. Nós não podemos, de forma alguma, irmãos, deixar de lado essa missão que o Senhor nos deu. Nós precisamos nos dispor. E quando nós falamos em disposição, quando nós falamos nesse tópico de honra, nós falamos a noiva honrando ao Senhor. Tudo que nós fizermos não paga o sangue de Jesus.
O sangue de Jesus é tão poderoso, é tão maravilhoso, e ele não encobre, ele tira todos os nossos pecados, ele nos lava realmente, que não existe nenhum macumbeiro que não pare e se renda a Jesus. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que faziam trabalho no mundo das trevas e quando descobriram que existia um sangue mais poderoso, que existia alguém mais poderoso, largaram na hora e vieram servir a esse poderoso que é o nosso Deus. Nós precisamos dar valor a isso, a esse sangue tremendo, a esse poder maravilhoso que vem do trono, porque é esse poder que nos enche. É esse poder que nos tira da maldição e nos leva para as trevas. Nos tira das trevas e nos leva para o reino da luz. É nos tirar do reino das trevas, é o que nós precisamos. E nós estamos aqui, somos reis e sacerdotes. Nós não podemos admitir Satanás se achegar a nós. Nós não podemos admitir que o nosso casamento seja destruído. Nós não podemos admitir que os nossos filhos sejam desviados. Nós não podemos admitir que Satanás roube a nossa vida, a nossa alegria, o nosso querer e o nosso realizar. Satanás é o roubador de alegria, irmãos. Se você tem algo que você está vivendo um momento tremendo, pode saber que ele está te rondando. Ele quer te prejudicar, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para te dar alegria, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele se apresenta bonito, ele não vai se apresentar feio. Ele vai se apresentar bonito, limpo, todo cheirosinho, para acabar com você. E nós precisamos estar atentos, com os olhos abertos. Por isso que a palavra diz, orai sem cessar. Mas nós também precisamos vigiar e abrir os olhos espirituais. Amém? Depois que recebemos Cristo como nosso Senhor, a missão em levar aos outros e não guardar para nós o Evangelho é algo que tem que ser prioridade em nossas vidas. Né? Ultimamente a palavra prioridade está sendo bastante usada. Né? Tudo é prioridade, tudo precisa ter agilidade, tudo em primeiro lugar. Mas para nós, a nossa prioridade é colocar o nosso coração diante do nosso Senhor e falar, eis-me aqui, envia-me, porque farei a tua vontade e pregarei a tua palavra. Amém? E eu gostaria de deixar uma questão com os irmãos, uma questão simples, né? Uma questão bem clara. E você, como filho, você, como servo, que está aqui nessa noite, eu gostaria que você levasse essa questão no teu coração e colocasse diante de Deus. Não é um compromisso comigo, irmãos. Não sou eu aqui que estou falando, não é isso, não é o desejo do coração de Josmar. Se fosse o desejo do coração de Josmar, não seria nada útil para vocês. Mas o que o Senhor colocou, eu sei que é o que Deus tem para os nossos corações. Você é um escolhido, você é a igreja de Deus, você é a casa favorita dele. Você precisa colocar o teu coração diante dele e falar para ele que ele é o teu Senhor e que ali ele tem liberdade. Você precisa dar liberdade ao Espírito Santo de Deus no teu coração para que a obra dele seja completa. E a questão que eu lanço para você é a seguinte, irmão: como noiva, como estamos honrando ao nosso Senhor? Como noiva, como estamos honrando o nosso Senhor? Muitas vezes honramos a nossa esposa, né? No caso do cônjuge, honra seu marido. Mas e o Senhor? Como nós estamos honrando? O que nós estamos fazendo para esse Deus tremendo? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé nesse momento. Nós vamos estar entoando uma canção. E você pense nessa letra dessa canção como o que você é e o que você precisa colocar diante de Deus, o que você deve tirar da sua vida, o que você deve fazer, se não é na canção, nessa letra, mas o que você deve fazer para alcançar isso.
Se você um dia foi a casa caída, tome posse que você é a casa favorita do Senhor. Abra o teu coração nesse momento, meu irmão. Abra o teu coração nesse momento e declare que você quer ser o lugar onde o Senhor gosta de estar, onde o Senhor pode mover, onde o Senhor tem liberdade. Na autoridade do nome de Jesus, declare isso agora, meu irmão. Que você é a casa favorita. Você é a noiva perfeita e linda do Senhor. É o altar do Senhor. Abra o teu coração, irmãos. Receba o Espírito de graça. Venha a seu lugar, onde o Espírito Santo de Deus gosta de estar e gosta de ficar. Se você está esperando algo do Senhor, se você está esperando uma mudança, algo que o Senhor venha fazer para que você venha ser essa casa favorita, e você quer receber uma oração específica, eu gostaria de te convidar nessa noite a vir até aqui na frente. O Espírito Santo é um Espírito que traz liberdade. Você está na casa do Pai, você tem liberdade total e completa para se colocar na presença do Senhor. Se você tem o desejo, irmão, de receber uma oração específica, venha até aqui na frente. Sinta no teu coração a liberdade do Espírito, o Espírito fluir, o Espírito trazer, o Espírito derramar do poder do Senhor. Abra o teu coração, irmão. Receba da palavra do Senhor. Amém? Gostaria de orar com a igreja. Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos como Tua noiva, como Teus filhos, como Tua igreja, e nós declaramos a graça do Senhor, a manifestação do Senhor. Vem purificar-nos, vem limpar-nos cada vez mais, Senhor, para que nós possamos ser a casa favorita, o lugar onde o Teu Espírito gosta de estar, gosta de ficar, vai permanecer. Em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, todas as barreiras, que nós possamos estar enxergando claramente o mover sobrenatural de Deus, que nós possamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor como aroma suave, como um cálice que vai ser cheio e transbordado do Teu Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, estenda a tua mão assim para frente. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a tua igreja diante do Senhor nessa noite. Nós declaramos a bênção, a graça, nós profetizamos sobre essa igreja, a unção e o poder do Senhor, a manifestação poderosa do Teu Espírito, oportunidades em falar acerca da Tua palavra, oportunidades em dar aquilo que essa igreja tem recebido. Pai, em nome de Jesus, nós somos vidas, abençoando vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro vidas, abençoando vidas sobre os meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua face e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, irmãos, em nome de Jesus. E não saia daqui sem abraçar alguém. Amém? Essa é a tua casa, é o corpo de Cristo. Amém?